As melhores fontes de fibra para a sua dieta. Antes da gente começar esse conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. A recomendação de fibras na dieta, pessoal, segundo a OMS, precisa ser de 25 a 30 gramas para um indivíduo adulto. Durante o processo de digestão, essas fibras são parcialmente digeridas ou quebradas, passando pelo nosso estômago e chegando no intestino, onde elas vão ser fermentadas, e essa fermentação vai servir de alimento para as bactérias do nosso intestino. E também uma coisa que muita gente não sabe, essa fermentação também auxilia na produção de vitaminas do complexo B pelo nosso organismo, o que é muito interessante para a nossa saúde. No processo de emagrecimento, esse consumo de fibras vai ajudar a manter os níveis de glicemia estáveis e também vai auxiliar a diminuir o nosso trânsito intestinal, a retardar o nosso esvaziamento gástrico, e também essa fermentação que eu comentei com vocês, ela produz alguns sinalizadores para o nosso cérebro, dando o sinal de que o nosso estômago também está cheio, auxiliando na saciedade e na redução do consumo calórico. Mas o consumo de fibras na dieta, pessoal, ele não vai beneficiar somente quem quer emagrecer. É muito importante mesmo para pessoas que fazem dietas de hipertrofia, dieta de ganho de peso, o consumo adequado de fibras, pensando em melhorar a absorção de nutrientes, na melhora de estabilidade dos níveis de glicemia, de níveis de colesterol, na diminuição de sinalizadores inflamatórios do nosso corpo e também melhorar a motilidade intestinal, o trânsito intestinal, prevenindo a constipação, que muitas vezes é característico de dietas de muito volume de comida, que são dietas para ganho de peso. Tami, é muito difícil eu atingir esses níveis de 25 gramas de fibra na minha dieta? Não é, pessoal, eu vou mostrar para vocês dando um exemplo. Se eu consumir 2 fatias de pão integral, pão de forma integral, e fizer 2 refeições de 100 gramas de arroz integral cada uma e uma concha de feijão em cada uma, pronto. Eu já tenho essas 25 gramas de fibra na minha dieta. O importante é que vocês sempre consultem as tabelas de composição nutricional como a TACO para ver o que se encaixa melhor no seu dia a dia, na sua rotina e na sua dieta. No geral, existem 2 principais tipos de fibras: as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas aumentam o volume de água, elas absorvem água, formando um gel que retardam a absorção de nutrientes e controlam os nossos níveis de glicemia. Já as fibras insolúveis são fibras que auxiliam no aumento do volume de fezes, no aumento do volume fecal, prevenindo a constipação e acelerando o trânsito intestinal. Todos os alimentos possuem esses 2 tipos de fibras, solúveis e insolúveis, mas quais são os alimentos que têm maior teor de fibras para a gente incluir na nossa alimentação no dia a dia? Primeiro, os cereais. Os cereais que eu digo são cereais integrais, que são aqueles que não passam por polimento, que retira a sua casquinha, que é a parte principal ali que tem fibra. Então a gente tem o arroz integral, a gente tem o trigo integral, que vai ser colocado no macarrão integral, que vai ser colocado nos pães integrais também. Quando a gente fala de integral e cereal, aí são esses que têm maior teor de fibra. Nos pães integrais que tem a farinha de trigo integral na sua composição, que tem o farelo de trigo, aquele trigo de quibe. O quibe também pode ser um alimento interessante para ser incluso na nossa dieta por ser rico em fibras. Outro cereal é o milho. O milho também, seja ele no grãozinho cozido, na espiga ou em formato de flocão, de flocos, de cereal matinal. A pipoca também, que é do milho, tem muita gente que tem esse preconceito com a pipoca, mas ela é um alimento rico em fibras, também excelente para a gente incluir na nossa dieta. A gente tem o psyllium. O psyllium, ele não é um cereal, mas ele é retirado da casquinha de uma planta, que é interessante por não ter sabor. É uma casquinha bem fininha, pequenininha, então as pessoas adicionam em preparações ou na própria comida, ou também pode ser consumido através de cápsulas em suplementação. Outro cereal bem famosinho da nossa dieta é a aveia. A aveia em 100 gramas, pessoal, ela vai ter em torno de 10 gramas de fibra. O interessante é que a aveia contém uma fibra chamada beta-glucana. A beta-glucana está diretamente associada à redução dos níveis de colesterol. Então, uma grande funcionalidade aí desse alimento na nossa dieta, além de todos os benefícios da fibra no geral. Outros alimentos fontes de fibras, a gente tem as leguminosas, então ervilha, feijão, grão de bico, soja, que também são muito bons. A gente tem as frutas,
E quando eu digo frutas, são todas, viu, gente? Morango, laranja, mamão, kiwi, banana. Porque muita gente pensa que fibra de fruta é somente na casca, e não é. A gente tem tipos de fibras presentes nas cascas e presentes na polpa. Por exemplo, o abacate. O abacate a gente não consome a casca. E em 100 gramas, que dá mais ou menos metade de um abacate, a gente tem 6 de fibras ali na polpa. Então, também é interessante consumir todo tipo de fruta aí na dieta. E falando em fruta, puxando ainda para os vegetais, a gente tem de todos os tipos, né? As folhas, tem os legumes, que são compostos na sua maioria de água, fibras, vitaminas e minerais, então também são super funcionais aí para nossa saúde. E por último, outros alimentos que são bem ricos em fibras são as oleaginosas, as castanhas e as sementes, que pensando em dietas de emagrecimento, tomem muito cuidado devido ao teor de gorduras. Então elas são bem ricas em fibras, mas se o seu objetivo é emagrecimento, dê preferência por consumir fibras de cereais, de frutas, de verduras e de vegetais. O que é importante vocês entenderem, pessoal, que fibra não é tudo igual. A gente tem as solúveis e as insolúveis que estão presentes em todos os alimentos. Todos eles têm um pouquinho de cada uma. E dessas fibras, elas vão ter funcionalidades diferentes. Algumas vão ser mais responsáveis por aumentar o trânsito intestinal, outras vão ser mais responsáveis por aumentar a viscosidade, outras por formar mais gel. O importante é que vocês consumam diversas fontes, não somente de uma. Já tive gente falando, mas eu como fruta, eu não preciso comer salada, eu não preciso comer o arroz integral. E não é isso. O importante é que a gente tenha uma grande variável de alimentos, fonte aí na nossa dieta, mas também não consumir em excesso, porque o excesso de fibras na nossa dieta, ele também pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes ou também causar constipação, o que não é muito interessante. Então, fibra numa quantidade legal, nem de muito nem de pouco. E sempre lembrem-se de aumentar o consumo de água, aumentar a hidratação para prevenir essa constipação quando a gente fala em aumentar o teor de fibras aí na dieta. E antes de finalizar, o que eu sempre gosto de frisar, quando falamos sobre fibras, pessoal, é falando de fibras de vegetais, não é fibra muscular, então não achem que carnes vão ser fontes de fibras, não é esse tipo de fibra que a gente está falando aqui. Então lembre-se sempre, fibras são de alimentos vegetais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, aqui a gente tem muito mais informações de receitas, de nutrição, de educação física, de fisioterapia. Espero vocês e até a próxima!